passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Senhor. Amém. Gente, é um privilégio a gente estar junto, se reunir, proclamar a esperança que é o nosso Deus. Hoje está convidado para falar para você aí na sua casa e para nós aqui, Max Gama, tá? Que é alguém que a gente está se aproximando e que hoje vai compartilhar a palavra de Deus. E depois, para vocês que estão no presencial aqui, aí a gente conta mais alguns detalhes aí. Deus abençoe vocês, podem se assentar. Bem-vindo. Bem-vindo. Boa noite, graça e paz. Coisa boa é estar do lado de cá hoje. Essas últimas 4, 5 semanas eu estou acompanhando pelo lado de lá, como você está acompanhando em casa hoje. E hoje eu estou aqui, vamos compartilhar a palavra de Deus com muita alegria e felicidade. Mateus capítulo 4, a partir do verso 18 até o verso de número 22. Vamos lá? Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Pai querido, glorificado é o nome do Senhor, te adoramos, estamos aqui, Deus, para ouvir a palavra do Senhor, essa palavra que é viva, essa palavra que nos traz vida, essa palavra, Deus, que é exatamente o que nós precisamos no momento em que vivemos. Que, para honra e glória do teu santo nome, teu Espírito nos fale ao coração nessa noite. E é assim que nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar da obra mais importante e mais urgente do mundo. Muitas obras estão acontecendo, muitas coisas estão acontecendo. Eu fiquei maravilhado passando por aqui, aí o pastor acabou me explicando, prédios novos surgindo no meio dessa selva de pedra. Falei, Eli, como? Tem terreno antigo? Não, ele falou, derruba-se o velho, sobe-se o novo. Obras. Quando a gente fala em obras, a gente fala de N situações, e a gente pensa, às vezes, uma reforma na casa, uma situação ou outra que tem que acontecer, uma obra de saneamento, ou alguma coisa como o Rodoanel, que adiantou bastante a vida de todos vocês que moram aqui. Mas qual é a obra mais importante de todas? Segundo o que Jesus nos ensina aqui, é pescar homens. É pescar homens. Todos os crentes verdadeiros, eles são chamados para ser e fazer discípulos. Então é um chamado duplo, e também todo esse que é chamado por Cristo, basicamente ele se torna e deve se tornar um sim, seguidor integral do Mestre. Então Jesus chama justamente para essa função. Então ser discípulo de Jesus é isso, ser um seguidor integral do Mestre, uma pessoa cujo compromisso na vida é seguir Jesus, é copiar aquilo que Jesus fez, é obedecer aquilo que Jesus manda. Esse é ser o discípulo. Ser discípulo também significa ter a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aquele para quem a gente olha em toda e em qualquer situação. O nosso texto de hoje, ele deixa bem claro algumas situações que o que é ser discípulo, ou até mesmo a questão do próprio discipulado. É uma promessa, é também uma ordem,
a realização do tema, a obra mais importante e mais urgente do mundo, a saber, pescaria de homens. Então, essa expressão, pescador de homens, isso foi inventado por Jesus. Não foi nenhum pregador moderno que inventou, mas foi o próprio Jesus. Ela foi criada por ele no contexto desses primeiros apóstolos, Pedro, André, Tiago e João, que tinham como profissão a pescaria. É possível também que outros apóstolos tivessem a mesma profissão, pescaria. E nessa metáfora de Jesus, pescar homens, ela significa colocar-se como um instrumento de Deus, como uma ferramenta nas mãos de Deus, para trazer a vida de Deus e o conhecimento de Deus para quem está no mar da vida. Nós estamos no mar da vida. E esse evangelho é basicamente tudo o que não só nós precisamos, mas que também eles precisam. O pastor acabou de falar agora no iníciozinho do culto. Nós estamos vivendo um momento muito crítico para tudo. E para onde nós temos que olhar? Para Cristo e o seu evangelho. Nós estamos vendo guerra, outras várias situações, mas os nossos olhos precisam estar fitos em Cristo. Então, a grande comissão, ela nos coloca a todos nós como pescadores de homens. Max, mas eu não sei pescar, calma. Não precisa. Cristo capacita. Vale ressaltar algumas observações que a gente faz do texto. Primeira observação é que no versículo 18, o texto diz que viu 2 irmãos. E depois no versículo 21 diz, viu outros 2 irmãos. E eu quero chamar a atenção, Jesus viu. Jesus vê. E ele é intencional nesse olhar. Não é um olhar sem propósito, ele é intencional. Ele está passando, ele vê aqueles homens, e conforme o texto segue, ele se direciona a esses homens. Mas agora vamos ficar só nesse ponto. Jesus viu, ele vê. Agora deixa eu falar uma coisa para você, que está aqui e que está em casa. Jesus te vê. Onde você está, como você está. Esteja certo disso, ele te vê. Outra observação, versículo 19, ele diz o seguinte: vinde após mim. Depois, no 21, o texto diz, e chamou-os. O verbete, no grego, para vinde, ele está no verbo do modo imperativo e literalmente quer dizer venha agora. Jesus chama assim, venha agora. É nesse exato momento que você escuta o chamado. É nesse exato momento em que a voz de Cristo chega até você pela palavra e chega para você dizendo, venha agora. Como se não houvesse tempo para mais nada. Venha agora. Outra coisa interessante é o chamado. O venha agora também tem a questão do chamar com um propósito. Não é apenas chamar. Vem, você está de bobeira? Vem dar um rolê comigo, como diz o povo. Não, não é isso. Há um propósito. Deus chama quem chama com propósitos específicos. Max, mas quem sou eu na fila do pão, como a gente diz lá no Goiás? Você é quem Deus está chamando. E chamando com um propósito. Max, mas eu não sei fazer nada. Deus sabe como Ele pode usar você melhor. A gente vai chegar nisso um pouco mais à frente. Mas Ele te chama e tem um propósito para você. Talvez você ainda nem saiba qual é o propósito. Talvez aquilo que Deus vai fazer através da sua vida é algo que você nunca realizou ainda. Mas Deus quer usar a sua vida de forma específica. Uma outra anotação. Então o texto diz o seguinte no verso 20. Então eles deixaram as redes. No 22 diz, então eles deixando o barco e seu pai.
O verbo aqui é uma outra situação interessante, modo particípio auristo, e pode significar que eles não voltaram mais a pescar. Tipo, concluiu. Possivelmente, eles não voltaram mais àquele ofício. Foi uma cisão completa. É interessante a gente notar algo, se a gente andar um pouco mais à frente e lembrar dos dias logo seguintes aos dias em que Cristo morre, entre a morte e a ressurreição, os discípulos vivem um luto. Vivem um luto. Mas eles não voltaram à pesca. Embora eles ainda estivessem ali, de alguma forma, não entendendo o que aconteceu de fato, parece que algo dentro deles diziam: fique aqui. Ele não falou que vocês iam receber a instrução, então fiquem aqui. Eles não voltaram. E aqui é interessante, então é algo definitivo. Deus chama a gente para algo definitivo. Todo aquele homem e mulher que é chamado por Cristo, Ele chama de forma definitiva, dizendo: você é meu. Eu te chamo e você é meu. Outra observação, verso 20, então eles deixaram imediatamente. Vocês notaram que não houve uma preparação, uma introdução, uma conversa, como a gente faz às vezes quando quer preparar terreno para fazer alguma coisa? A gente começa com uma conversa, essa conversa vai evoluindo e a gente vai preparando o terreno, até que chegue ao ponto de você dizer: é isso? Jesus não fez isso, Ele simplesmente venha. O texto diz que imediatamente, sem titubear, eles simplesmente largaram tudo o que estavam fazendo imediatamente. Verso 22 diz que, então, eles no mesmo instante, sem vacilar, com determinação, obedeceram ao chamado de Jesus. E aí, a última observação que a gente faz de forma indutiva, verso 20, e o seguiram, depois 22, e o seguiram, e o significado é que eles se tornaram discípulos. Não apenas seguiram, não, eu vou atrás, como uma formiguinha, meio sem saber o que aconteceu, ou o que estava acontecendo. Porque é bem verdade, e a gente nota isso, que muitas pessoas seguiam a Jesus, porque Jesus multiplicava pão, fazia milagre, mas muitas das pessoas que seguiam Jesus não sabiam por que estavam atrás de Jesus. Esses homens não. Eles foram chamados, se tornaram discípulos, e atenção, é o mesmo chamado que Cristo tem para nós hoje. Outra coisa interessante, mais uma vez, esse tornar discípulo, o verbo está no indicativo, então ele é bem claro, sem a gente ter que falar muito a respeito. Então, sobre o chamado de Jesus, nós devemos ressaltar alguma coisa. Primeiro, que Ele é soberano, Ele é unilateral. É Deus olhando para nós, na nossa miséria, olhando para nós, na nossa incapacidade, nas nossas fragilidades, nas nossas esquisitices, e dizendo: vem, eu te quero, vem, torne-se meu discípulo. É Deus quem vê, é Deus quem escolhe, é Deus quem chama, baseado nessa graça que nós jamais entenderemos. Até porque quando a gente começa a pensar muito sobre a graça de Cristo, a gente percebe, de fato, é graça. Somos completamente inadequados a essa manifestação maravilhosa da graça de Cristo. Mas Ele se manifesta. A iniciativa é de Deus, é Jesus quem encontra. Mas a gente pode destacar 3 coisas sobre o chamado de Cristo. O primeiro é que Ele é para a salvação. Cristo chamou aqueles homens para uma mudança de vida completa. E o chamado começou com a salvação. Cristo nos chamou para a salvação. Vamos lá, vamos abstrair um pouco os dramas e dilemas do dia a dia. E vamos lembrar disso aqui. Cristo nos chamou para a salvação.
Ainda que aconteça uma quinta, sétima, oitava, nona onda, ainda que a guerra que está lá não sei aonde chegue na gente, ainda que o candidato eleito não seja o que você queira, você está salvo em Cristo Jesus. Entende? Para a salvação. Só que é muito interessante que Jesus ele tem uma dinâmica, e essa dinâmica a gente vê em toda a Bíblia. Às vezes as pessoas acham que, tá bom, Jesus me chamou para a salvação, e eu estou salvo, e está tudo resolvido, e eu vou levar a minha vida do jeito que eu quero. Opa, pera lá. Há uma segunda página. Jesus tem propósito para a vida da gente. E a segunda situação que ele chama é para que a gente se submeta ao senhorio dele. Tá, ele nos salvou, mas ele quer que nós sejamos seus servos. Ele quer que nós vivamos para ele e por ele. O objetivo de Deus é que nós nos pareçamos cada vez mais com Cristo Jesus. Eu costumo dizer que não há prazer maior no Pai em ver que nós estamos nos tornando cada vez mais parecidos com aquele que veio para realizar o sacrifício que viabilizasse isso. Ou seja, não há mais prazer no Pai em ver que nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo. Mesmo que, anote isso, é uma das frases que eu uso muito, sejamos ruins até o tutano do osso. A graça de Cristo nos alcança com salvação e nos alcança também com esse propósito de fazer com que nós o sigamos para nos tornar seus discípulos. Está com Ele, então, e mais importante, e é muito mais importante do que trabalhar para Ele. Eu vou falar sobre o trabalho mais em seguida, mas é muito mais importante estar com Ele. E eu vou dizer por quê. Quando você, lendo o Apocalipse, você vê a divisão entre ovelhas e bodes, tem algo assustador para quem acha que Cristo está preocupado apenas em gente fazendo coisas para Ele. Ele separa alguns para a esquerda, o lado dos bodes, e o texto, evidentemente e intencionalmente, vai narrar para nós qual é a objeção dessas pessoas. Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas, fizemos isso, fizemos aquilo outro, plantamos igreja, fizemos aquilo, tocamos, blá, blá, blá. O que Jesus diz? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Não vos conheço. Então, estar com Cristo é muito mais valioso do que trabalhar para Cristo. Mas vamos seguir aqui. Eu vou completar isso, não vai ficar incompleto. Então, o Senhor da obra é mais importante do que a obra do Senhor. E para realizar a obra do Senhor, é claro, nós precisamos primeiro que Ele seja o nosso Senhor. Porque senão a gente vai dar uma de filhos de serva. E vocês sabem muito bem o que aconteceu. Eles chegam diante do endemoniado, em o nome de Jesus a quem Paulo prega. Olha o demônio de cima a baixo no camarada, naquele povo. Tá, Jesus eu conheço. Paulo eu conheço também, mas vocês não. E ó, o texto diz que eles apanharam de tal forma do cara que estava endemoniado, que eles saíram meio que desnudados e atônitos dali. Porque eles pensavam que, cara, a gente está invocando o nome de Jesus. Nós não conhecemos Ele, mas o nome dEle tem poder, não é assim que a gente escuta? Então vamos invocar o nome de Jesus e usá-lo como se fosse um amuleto. Na verdade, Deus quer estar tão próximo de nós, que Ele vai nos usar. E Ele quer nos usar em toda e qualquer situação, ainda que não dê tempo de invocar o nome dEle. Vou dar um exemplo de livramento que talvez alguns de vocês tenham passado. Você está na estrada, algo acontece, não dá tempo de orar, não dá tempo de dizer nada, dá tempo apenas de Senhor misericórdia. E aí você percebe que você saiu do outro lado. Deus te conhece. Vamos seguir? Ouvir dele, então, é mais importante do que falar dele. Vejamos Atos 22, 14 e 16. Então ele disse:
o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? A questão agora é, antes de servir a Cristo, precisamos estar com Cristo. Tem alguns pregadores, com quem eu já pude conversar algumas vezes, que eu queria muito entender aquele processo. Mas às vezes a impressão que a gente tem é que ele acabou de tomar um cafezinho demorado com Jesus e subiu o púlpito. De tão clara que a mensagem está. Jesus quer essa proximidade comigo, quer essa proximidade com você que está em casa também. E o chamado de Cristo, então, ele é para a salvação, a gente já sabe. Chamado de Cristo é para que nós estejamos com Ele e caminhemos com Ele. Mas Cristo dá mais um passo, como Ele deu com aqueles irmãos. Deu uma missão para eles. O chamado é para o serviço. Um novo serviço, uma nova perspectiva, uma nova visão. E Ele faz isso o tempo inteiro. Quando a gente olha para Moisés, depois do episódio da sarça ardente, Ele dá uma missão para ele primeiro te chama de uma forma específica, você vai fazer isso, e que isso dá uma nova perspectiva, e ele fica, Senhor, mas como é que eu vou fazer? Calma, eu vou te capacitar. Então a gente tem que focar no fato de que Cristo, Ele nos dá uma missão, um serviço, o chamado dEle para a salvação, para a comunhão com Ele, ou seja, para conhecê-lo e para servi-lo, para fazer a vontade dEle. Agora, olha para mim e pensa comigo. O eterno Deus, o Todo-Poderoso, tem uma obra nessa terra para a qual Ele conta com o meu e o seu trabalho. Você já prestou atenção no que é isso? O eterno Deus quer usar as suas mãos de tal forma que quando você chegar em um determinado lugar, não sejam as suas mãos, mas sejam as mãos de Deus. Quando você disser alguma coisa, não seja a sua voz, mas seja a voz de Deus através de você. Quando você chegar para consolar, não é você consolando, é Deus consolando através de você. Deus quer fazer da sua vida um instrumento poderoso para salvação, comunhão e missão. Mas o chamado de Jesus, especialmente à luz desse texto, tem mais 4 destaques. Primeiro, ele é imperativo. Não é uma opção. Não é uma opção. Quando Jesus diz vem, é vem. É a mãe dizendo vem e é agora. Não vai agora não para ver. Um pequeno espaço. Maximiliano, 13 anos de idade. Adolescente, se sentindo. Meu irmão, 4 anos a menos. 9 anos de idade. E aí, ele falava assim, filho, faça isso. E ele nada. Papai vai contar. Aí ele começava. 1, 2, 3. E aí o menino, corria. Aconteceu comigo a mesma coisa. A mesma coisa. Só que meu pai não contou até 10. Eu aprendi a lição. Quando o pai fala, quando a mãe fala, quando é um chamado, é na hora. Ele disse, 1, eu sentei. Ele contou 2, 10. Não deu certo, não deu bom, como diz no Rio. O fato é que Jesus chama, embora o chamado dele seja amoroso, gracioso, a gente não tem outra resposta a dar. É sim, Senhor. Sim, é agora.
Eu estou indo, Senhor. É nesse momento. Eu vou. Outra coisa é que esse chamado, ele é, além de ser imperativo, ele é urgente. Então ele junta. É agora mesmo. Não tem esse negócio de, deixa eu ir lá cuidar dessa, daquela outra situação. Não, agora eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. Não, é nesse momento. É exatamente agora. Voltando à situação da internet, todo mundo sabe bem, está rodando um meme bem interessante. Marido recebendo ligação da esposa, esposa recebendo ligação do marido, quem já viu o meme? Não? Funciona assim. O telefone está do lado, toca o telefone do marido. O cara está com um monte de mala, um monte de coisa, ele joga tudo e rápido para pegar o telefone para dentro. Oi, amor, desculpa, atrasou um pouquinho, mas é porque eu estava com muita coisa e tal. Não. Aí diz que quando a esposa liga, quando o marido liga para a esposa, o telefone está do lado. Ela olha para o telefone. Quase 7 vezes. Aí ela decide atender. Oi, amor. É porque a impressão, às vezes, que tem é essa. Eu tenho. Minha esposa é terrível de telefone. Eu ligo de vez em quando para o meu menino para falar com a minha esposa. Eu não sei se vocês sofrem com isso, mas lá é desse jeito. Mas com Jesus, atenção, é para ontem. Ele te chama agora, para que você se coloque à disposição agora. Ele vai te usar agora? Talvez não. Talvez ele ainda vá te preparar, mas ele já quer a sua disposição agora. Outra situação é que esse chamado ele é intransferível. Não dá para passar para outro. Não, Senhor, agora não. Chama o meu colega primeiro. Não, não é comigo, chama o outro primeiro. Sabe, Senhor, ele já está no caminho ali mais tempo, ele já tem mais tempo de igreja. Não, atenção. É intransferível. Mas eu ainda não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo outro. Meu irmão, a questão não é essa. Não é essa. Até porque o Deus que chama capacita. Ele só precisa que você diga, eis-me aqui. Ele só precisa que você diga, eu estou indo. Agora. Outra situação é que esse chamado, ele é um chamado exigente. Não é um chamado que dá para cumprir de qualquer forma. Não é algo que a gente vai fazer relaxadamente. Não é do jeito que a gente quer. A gente costuma dizer que o discipulado de Cristo tem os seus próprios moldes. A gente não pode formatar um discipulado conforme o que a gente quer. Isso aqui que Cristo está pedindo não é muito a minha praia. Não, tem os próprios moldes. Algumas coisas, Cristo não abre mão. Então, há essa exigência. A exigência de uma mudança de vida. De uma mudança de visão, de perspectiva. De profissão, como foi o caso daqueles irmãos. Jesus, ele nos chama, de fato, a uma metamorfose. Uma metanoia. Uma mudança de mente, de entendimento, de perspectiva, de visão. Muda-se de profissão. Outra coisa que é pedido, renúncia. É interessante quando a gente fala de renúncia, porque às vezes as pessoas pensam que precisamos renunciar às coisas ruins. Atenção, tem coisas boas e legítimas que não são feitas da forma correta e a gente precisa renunciar. Porque tem o melhor de Deus à frente. Entende? Eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. O crente, em primeira síntese, ele tem que andar com 2 asas. Palavra e oração. Se ele só ora e não lê a palavra, alguma coisa estranha vai acontecer na vida do camarada. Ele vai ter um desequilíbrio enorme por não conhecer a palavra. E a própria oração dele, em certa medida, vai ser uma oração infantil, porque ele não conhece o que é vontade de Deus revelada na palavra de Deus. E a gente sabe que se a gente quer orar de forma eficaz, a melhor oração é orar a palavra de Deus.
É orar conforme o que a palavra de Deus determina para nós. Então, se a gente só lê texto bíblico e não ora, a gente vai ser um historiador. Alguém que conhece o texto, mas não tem vivência com esse texto. Entende? A gente precisa do Espírito Santo ali fazendo a parte que a gente não consegue fazer, que é tornar esse texto inteligível para nós, de fato. Outra coisa é que é preciso coragem e determinação para proclamar as boas novas. Ah, mas espera aí, esse negócio aí eu sou envergonhado demais. Eu sou meio jeca para isso. Tá? Eu moro em São Paulo, mas para isso eu sou meio jeca. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus chama e inclusive Ele sabe exatamente o que você consegue e não consegue fazer. Talvez você nunca vai parar na frente de um grupo e falar como eu estou falando aqui. Mas quem disse que Jesus quer que você faça isso? Entende? Às vezes você pode servir de qualquer outra forma e Jesus quer te usar, por exemplo, como um ministério de misericórdia. Num momento como esse, as pessoas com o coração apertado, precisando de alguém que chegue do lado, tem uma palavra amiga, um abraço. Eu quero orar com você. E você está ali sendo um instrumento poderoso de Deus para o consolo de outra pessoa. Às vezes você só é bom com trabalho manual e Deus vai usar o seu talento no trabalho manual. Às vezes a sua instrumentalidade está na questão da administração e Deus vai te usar para administrar essa ou aquela situação. A sua preocupação não é Deus, o que eu vou fazer? A sua preocupação é Deus, faça o que o Senhor quiser que eu faça, porque o Senhor sabe o que eu posso fazer de melhor. Você entende isso? Deus quer te usar naquilo que Ele entende que você pode fazer melhor. Olha para mim, senão seria até covardia. Você imagina, jogador de futebol, o cara é muito bom para sair arrancando e correndo do lado assim, ó, igual um louco, igual o Rodinei, mas é uma tragédia na defesa. Eu estou falando porque eu sou flamenguista. Rodinei vai lá no lado e corre e faz passe, não sei o quê, e dribla. Tá, mas se ele for atacado, é uma tragédia. É horrível. Porque ele não é lateral de fato, ele seria mais para a ponta. A impressão que eu tenho é que na infância ele era ali ponta, mas ele não era um ponta tão legal e foram jogando ele para trás, até ele chegar na lateral direita. Cristo não faz isso com a gente. Ele não pega a gente, coloca a gente numa posição em que a gente não tem a mínima ideia do que possa fazer. Mas, peraí, Jesus, eu nunca fiz isso. Mas se Ele está te colocando naquela posição, Ele vai te instrumentalizar para que você faça aquilo. Eu quero concluir. Primeiro que o Senhor levante, e aí é minha oração, que levante nessa igreja. Você que está em casa também. Faça de você pescadores de homens, crentes que imitam o caráter de Jesus, cheio de amor aos perdidos, cheio de unção, de ousadia, de empatia, palavra da moda, né? Cheio de misericórdia. A gente precisa disso. O que acontece é que muitas das vezes a gente está vendo a igreja evangélica em si perdendo a sua credibilidade porque a misericórdia foi ralo abaixo. A gente tem deixado de ser meio de graça para ser fabricador de regra. Nós precisamos ter misericórdia, ter o amor de Cristo. Nós precisamos exercer essa misericórdia. Então minha oração é essa. Deus nunca enviou, frase do John Stott, Deus nunca enviou o mundo para a igreja, mas enviou a sua igreja ao mundo. Essa é a missão da redenção. Não é sair, não, vou colocar todo mundo lá dentro da igreja. Deus deu uma visão, pastor Eli. Né, pastor? Deu uma visão. E essa visão é fazer com que nós sejamos relevantes no meio desse povo, de tal forma que sejamos pescadores de homens.
Não é como aquele vídeo que vocês já devem ter visto na internet, o cara está passando ali de barco e os peixes estão pulando para dentro do barco. Gente, isso pode acontecer. Deus pode soprar um vento e de uma hora para outra a gente tem um problema santo aqui de ter que se mudar. Mas, ordinariamente, não é assim que funciona, até porque Deus conta com cada um de nós nesse processo. Entende que Deus quer te usar? Ele pode fazer, irmão, pode sim. Ele pode. Mas Ele quer te usar. Nossa ação, como povo a quem Deus chamou, não pode estar limitada somente a ter um momento como esse, a um momento de culto. A ser a igreja do domingo. A gente só é igreja quando é domingo, não. Amanhã você é igreja, na terça você é igreja. Você é igreja o tempo inteiro. E você é pescador de homens o tempo inteiro. Não podemos inverter o método de Jesus. Não podemos esperar que o peixe pule dentro do barco. Nós precisamos lançar as redes. Se olharmos mais detidamente para esse assunto de pesca, a gente vai lembrar da tal pesca submarina. E na pesca submarina é mais punk um pouquinho, porque o pescador mergulha onde está o peixe. E deixa eu te falar, quanto mais ele conhece do ambiente do peixe, mais eficaz ele é. Entenda, vocês são daqui, vocês conhecem a graça da garça. É estar com o pé nas lamas, ou na lama, sem sujar as penas. Essa é a ideia do mergulho. É estar no meio do povo, onde o povo está, entendendo o povo como o povo é, para comunicar o evangelho de forma que ele compreenda. Não como apontador de regras, mas como alguém que está dizendo, há um caminho de graça, um Deus que olha para você e te ama, e eu estou aqui por causa disso. Antes então da aplicação, eu quero deixar uma frase que eu aprendi nessa personalização de estratégia de marketing. Então, um negócio bem interessante. O nosso alvo, ele determina o nosso método, e não o contrário. Qual é o nosso alvo? Quem nós estamos querendo que conheça a Cristo? Para quem nós estamos olhando, de repente, não sei, seu trabalho, sua família, quem é essa pessoa? Como ela vive? Qual a melhor forma de chegar nessa pessoa? Você entende que durante muito tempo a gente errou tentando botar um enlatado e fazer esse enlatado funcionar em todo lugar e de toda maneira? A gente precisa pensar de forma propositiva, intencional. Aplicação, um desafio. Seja um instrumento poderoso de Deus para a salvação de outros. E o desafio é, coloque-se à disposição para servir o Senhor. Você aqui, você que está em casa, mas eu não tenho contato com vocês, eu estou em outro lugar. Cara, procura um lugar que prega a palavra de Deus e se coloque à disposição. Continue acompanhando a gente, mas se coloque à disposição, Deus quer te usar. Outra coisa interessante que você pode fazer, e aí agora você pode chegar, de repente, no pastor, estou disposto, quero ajudar. Eu fiquei maravilhado com o trabalho que os meninos estão fazendo. Cadê o João? Está lá embaixo, né? Está o João e o Joia lá embaixo. Gente, aquele trabalho é maravilhoso. Se colocaram à disposição, estão fazendo e estão alcançando um montão de gente. E eu falei para eles ontem e hoje, falei, gente, vocês não têm noção do que vocês estão fazendo. Isso é maior do que vocês. O Senhor vai usar isso demais. Coloque-se à disposição. Talvez, gravar vídeo. Não, coloque-se à disposição. Pastor, eu estou pronto. Eu quero servir. Eu só não sei como servir. Mas eu quero. Eu sei que Deus quer me usar. Não sei como, mas eu quero servir. Olhando para fora, exercitando a pescaria, entre em contato com alguém que você saiba que necessite de Cristo. E intencionalmente, faça contato com essa pessoa no meio da semana.
intencionalmente, estreite esses laços, para que você possa convidá-lo, para que ele venha, de repente, no próximo domingo, continuar escutando com vocês sobre os grandes começos, e, de repente, seja o começo, de fato, da vida deles. Não quer dizer que, necessariamente, o seu convidado vai se converter da primeira vez que ele vier. E pode ser que nem aconteça. Mas deixa eu te falar, lance as redes. Os resultados nem sempre são como nós esperamos, mas é exatamente aquilo que Deus quer. Então, lance as redes. Muitos peixes há nesse oceano da vida, nesse mar que nós estamos vendo, que precisam de Cristo, que precisam ser encontrados por Deus. E deixa eu te falar, Deus quer te usar para isso. Que você se coloque à disposição e que você seja instrumento nas mãos de Deus, para a honra e glória do santo nome dEle. Amém? Amém. Pastor? Quero te abençoar na sua casa e rogar a Deus que Ele visite teu barco aí e que você se renda a Ele. Deus abençoe você que acompanhou a gente aí da sua casa na internet. Deus abençoe. Queria convidar todos vocês a se colocarem de pé. Se você tem Bíblia ou não lembra do Salmo 23 inteiro, hoje nós vamos fazer uma oração no Salmo 23. Antes da gente fazer a oração, que não é repetir o Salmo 23 não, é falar sobre isso. Eu queria mencionar com vocês